Olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal, uma nova série. Quis trazer aqui uma coisa diferente, já tinha pensado nisto há algum tempo atrás. Ironia do destino, eu fui dar com uma pequena pesquisa que fiz na internet e descobri algo que me fez realmente ganhar motivação para trazer esta série para o canal. É uma série que vai falar sobre lendas portuguesas, maioritariamente antigas, coisas que se contava na altura, e eu vou tentar fazer um paralelo com a espiritualidade e tentar perceber se realmente teve ligação com algo na espiritualidade que fez as pessoas alimentarem esse tipo de boatos e mais tarde que se tornam lendas, ou se realmente são apenas produtos da imaginação das pessoas. Peço desculpa se estou um bocadinho fungoso, mas estou constipado. Está sol, mas estão ventos muito fortes e frios aqui na minha zona. Correr o fado. Esta lenda já tinha sido falado na minha infância pela minha querida mãe, que desde já eu mando um grande beijinho à minha querida mãe, que amo do fundo do meu coração, e ela já me tinha falado desta lenda. Na altura, ela até me falou da lenda de correr as 7 bicas, qualquer coisa deste género. E é engraçado que eu agora, com esta pesquisa que fiz recentemente, percebi que há muitos pontos verdadeiros naquilo que ela me disse, e que de certeza que foi algo que lhe foi contado a ela, e foi passando de pessoa para pessoa. Nas lendas portuguesas, o corredor é a pessoa que tem de correr o fado. Ou seja, existia uma pessoa que fazia algo que lhe dava o nome de corredor. Durante a noite toda, vai correr um caminho onde vai passar a correr por 7 pontes, 7 fontes, 7 montes, 7 encruzilhadas, 7 portelas de cão. O corredor é um ser mutante. Pode assumir a forma de um lobo, de um cão, de outro animal. Quando se encontra um, para quebrar o fado deve fazer-se sangue. Isto é, fazê-lo sangrar. Dizem que uma pessoa se transforma em corredor se em criança os padrinhos disseram mal o credo no batizado. Outra versão consiste em que, nascendo o 7º filho numa família cujos filhos são todos do mesmo sexo, o primogênito tem de correr o fado. Esta segunda explicação a minha mãe já me tinha falado, do 7º filho. Cujos filhos são todos do mesmo sexo, o primogênito tem de correr o fado. Pequeno relato, a minha mãe contava na altura que certa vez num café, um pequeno tasco, nas redondezas, falou-se meia dúzia de pessoas durante a noite, estavam todas no tasco e disseram que ouviram a passar por eles um cavalo, o cavalgar de um cavalo, ouviram, mas quando olharam todos não viram nada. Passou e não se viu nada. Fazendo um paralelo com a espiritualidade, nós sabemos que no plano espiritual existe uma coisa chamada a plasmagem. Os espíritos assumem formas através do seu mental, aquilo que mentalizam, o corpo espiritual, o psicossoma, o corpo de luz, ele é dotado de alta plasticidade. E o plano espiritual, sabemos nós que existem criaturas, muitas delas são plasmagens, mas existem seres espirituais dotados de outro tipo de formas. O Saulo Caldeirão, desde já eu mando um grande abraço para esse grande divulgador da projeção astral no Brasil e do mundo inteiro. Ele fala que já viu seres no mar, seres marinhos, no plano espiritual, e também já ouvi, por exemplo, o Wagner Borges falar que já viu um guardião de um cemitério, que ele próprio tinha forma de uma caveira e ele guardava ali no plano espiritual aquela área. E nós sabemos que existem seres com diferentes formas no plano espiritual. Fazendo um paralelo com esta lenda, o que pode acontecer é, por exemplo, naquele episódio que a minha mãe me contou, em certo tasco, aquelas pessoas terem ouvido um cavalo a passar e foram várias pessoas a testemunhar isso e nada viram. Podemos estar a falar de um fenómeno em que houve uma audiência através de mediunidade e onde se puderam ouvir algo que passou ali espiritualmente, ou seja, algo espiritual, do plano espiritual, passou ali e através da audiência, da mediunidade auditiva, foi possível captar o som desse animal. Outra coisa que podemos falar é os chamados espíritos trapaceiros fazerem ali algum tipo de brincadeira e havendo um aglomerado de pessoas, um conjunto de pessoas, não é? Que estejam em alguma sintonia energética, também derivado ao ectoplasma,
que um dia irei fazer um vídeo sobre ectoplasma. Alguma coisa espiritual não da luz, digamos assim, poderá ter feito uma partida a essas pessoas, fazendo-as ouvir algo que não é o que elas pensam, julgando ser um cavalo e não era. Nessa lenda que a minha mãe me contava, até se dizia, diferente ao que está aqui no texto, que o corredor, o primeiro animal que apanhasse no seu caminho era o animal que ele se tornava. Embora no texto, e aquilo que dá para perceber desta lenda, falava-se mais como se fosse o plano material, ou seja, que a pessoa levantava-se mesmo em corpo físico e corria então todos esses locais escritos aqui no texto. Eu acho que, tentando ir buscar uma veracidade nisto, que desde já eu duvido que isto seja literalmente verdade, mas havendo algumas pontas que se pode lhe pegar, como é que foi alimentada então esta lenda, poderá ser através da projeção astral, o desdobramento durante a noite. De alguma forma, alguém, através das projeções que teve, relatou isto e foi passando para outras pessoas, locais onde teve. É claro que não foram 7 locais especificamente como aqui é dito, mas essa pessoa poderá ter ido a locais e depois até, como é real a projeção astral, essa pessoa realmente esteve lá em espírito durante a noite, passou para outras pessoas e essas pessoas viram veracidade, realmente esse local existe. Como é que é possível a pessoa saber? E estas coisas vão se alimentando. É possível que a pessoa também, em projeção astral, tenha tido contacto com espíritos que plasmaram animais, ou até mesmo ter visto animais. Os próprios animais, eles têm corpo espiritual e eles têm desdobramento durante a noite. Então a pessoa poderá ter visto até deslumbrado animais nessas projeções, à medida que foi espalhando, e outras pessoas, se calhar, também com projeção, que não sabiam sequer o que era a projeção astral, foram passando palavra com palavra, e é assim que surgem as lendas, e chegámos a este veredito, a esta lenda dita. Fiquei contente por ter descoberto isto, porque a minha mãe falava, mas eu nunca vi isto em lado nenhum, e agora descobri. O corredor é um ser mutante. Esta parte, dizerem que é um ser mutante que é possível transformar-se, assumir outras formas, remete muito à plasmagem. Portanto, isto para mim, se houver veracidade nisto, isto teve a ver com projeções astrais e com espiritualidade. Porque a gente não assume outras formas aqui no plano físico. E quando se encontra para quebrar o fado, deve fazer-se sangue, isto é, fazê-lo sangrar. Ou seja, quando nós encontramos o tal corredor no nosso caminho, temos que fazê-lo sangrar para quebrar o fado. Na minha ideia, se houver veracidade nesta lenda, ela, para já, não pode ser levada à letra como está no texto. Muitas das coisas que estão aqui, para mim, não fazem sentido. Poderá haver alguma veracidade, alguns pontos que foram trazidos pelo fenómeno da projeção astral ou por algum fenómeno de mediunidade de pessoas que tinham, que eram um canal entre planos e que foram trazendo relatos, e naquela altura, não é, em Portugal, agora já há conhecimento espiritual. Naquela altura as pessoas antigas não tinham tinham muito pouco conhecimento espiritual, pelo menos a maioria devia de ter pouco conhecimento espiritual, e foi alimentando este tipo de boatos que depois mais tarde se tornam lendas, e que eu quis trazer esta série por causa da nossa cultura, porque acho que é uma maneira de ligar a nossa cultura portuguesa com a minha abordagem espiritualista e fazer aqui uma mistura bem interessante. Para o primeiro episódio foi isto, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já ouviram falar desta lenda ou de outras, ou se quiserem fazer sugestões de lendas, comentem em baixo, que eu irei fazer mais vezes, mais episódios aqui desta série. Muito obrigado a todos pela vossa atenção, a todos os novos subscritores, a todos os gostos e partilhas. Muito obrigado. Eu vou manter este projeto, tentar trazer sempre coisas novas. O caminho é só um. É o caminho do equilíbrio, é o caminho do autodescobrimento e da paz de espírito, que não há nada que chegue a isso. Muito obrigado a todos pela vossa atenção mais uma vez. Até ao próximo vídeo.